Para que haja harmonia na sociedade, é preciso definir direitos e deveres. E se a sociedade em questão ultrapassa as fronteiras de um país, como organizar essas relações? Este é um dos principais objetivos do direito internacional, ciência que regula os direitos entre as nações e as obrigações decorrentes desses direitos. Hoje nós vamos falar sobre as principais questões do direito internacional, da origem à atualidade. Quando os povos reconheceram oficialmente os procedimentos do relacionamento internacional? Até onde vai a soberania de um país e quando começa a jurisdição internacional? E por que o Brasil reconheceu o Sudão do Sul como país e não reconhece o Estado da Palestina? Estes são alguns dos assuntos que vamos debater no programa de hoje. Vamos saber um pouco mais então sobre a origem do direito internacional e a importância dele? Confira a reportagem. Em um mundo cada vez mais conectado, cidadãos, empresas e instituições interagem além das fronteiras. E quanto maior essa interação, maior a importância do direito internacional no estabelecimento de princípios jurídicos comuns aos países. Os universitários já perceberam isso. É uma área muito ampla, assim, né? Questão empresarial, justamente questão empresarial, né? Está crescendo muito aqui no Brasil. Acho importante, sim, até pela homologação das sentenças estrangeiras perante o STJ, né? Todos os estudantes têm que ter conhecimento para entender melhor, né? Para o jurista Márcio Garcia, professor de Direito Internacional, o tema tem conquistado relevância nas últimas décadas, quando a guerra deixou de ser aceita como forma lícita para a resolução de conflitos. Então você tem uma comunidade internacional, uma sociedade internacional, isso me parece hoje indisputável. E obviamente para que essas coisas funcionem minimamente existe uma norma de conduta, você começa a perceber na cena internacional uma busca cada vez maior por um adensamento dessa juridicidade. Os estudantes identificam as vantagens. Os países respeitam porque tem a entrada da ONU, tem a OIS, tem várias instituições, né, que regulamentam o direito internacional. Um ordenamento que serve para quê? Para unificar os entendimentos, porque conforme se sabe, a globalização ela serve não só como um parâmetro econômico, cultural, mas para solucionar conflitos. O direito internacional, ele a priori está sendo construído para depois exercer influência nos próprios Estados-membros, que a tendência, na minha percepção, diante da globalização, é que unifique todo o ordenamento. Para o professor Danilo Porfírio, doutorando em Direito Internacional, as relações entre os países ainda se baseiam na soberania das nações e deve avançar para a unificação das normas em torno de temas universais, como os direitos humanos. As relações de direito internacional são pautadas em comutatividade soberana entre os Estados. É uma relação de reciprocidade entre os Estados através de quê? De tratados, com temas pontuais, com temas específicos, de interesses comuns ou de convenções. Pautado no quê? Nos direitos humanos. Ou seja, eu já não vou me importar exclusivamente com os Estados, mas com os cidadãos desse Estado. Eu estou falando da constituição, sim, de uma sociedade global, de uma sociedade cosmopolita, de uma cidadania global. A gente consegue perceber um envolvimento maior da comunidade, da sociedade internacional, considerando, sobretudo, que a maioria dos assuntos, eles ultrapassam a noção de fronteira. Bem, aqui em nosso estúdio estão o assessor de Assuntos Internacionais do Supremo Tribunal Federal, Luiz Cláudio Cone, e o professor da USP, presidente da Academia Brasileira de Relações Internacionais, Wagner Menezes. Sejam bem-vindos à TV Justiça. Professores, na opinião de vocês, qual o acontecimento que vocês consideram mais marcante para a evolução do direito internacional? Primeiro, professor Luiz. Eu poderia dizer que, lembrando a Hannah Arendt, que até que os romanos fossem a conquista do mundo, que haviam vários mundos. Ela disse que então passa a haver um mundo a partir dessa nova realidade jurídica. De igual modo, eu acho que foi a partir das grandes descobertas, como um grande evento da humanidade, em que os europeus saem à descoberta do mundo e que se deparam com seres diferentes, de cultura diferente deles, e que ali é preciso que se instaura uma nova realidade, especialmente a partir do livro do Francisco de Vitória, em que ele reconhece o direito dos indígenas, ou seja, reconhecer o outro para mim, o marco fundador do direito internacional. Professor Wagner.
Reforçando a ideia do professor Luiz, eu gostaria de chamar a atenção para o processo de institucionalização da sociedade internacional. E esse processo de institucionalização da sociedade internacional está diretamente ligado, vinculado à ideia de produção normativa. Então, o grande marco de transformação do direito internacional e de institucionalização de uma sociedade internacional, como foi apresentado há poucos segundos pela matéria, foi justamente a criação da Organização das Nações Unidas, já representando um processo de institucionalização da sociedade internacional a partir de 1907, com as Conferências de Paz de Haia, mas chegando em 1945 e estabelecendo o desenho de uma nova sociedade internacional pautada substancialmente pelo direito e com o propósito de remodelar as relações internacionais dentro de um marco de juridicidade, com cortes internacionais para regulamentar as relações entre os estados, com mecanismos de produção normativa no âmbito de organizações internacionais que se multiplicaram em torno da Organização das Nações Unidas. Daí o impacto dessa nova realidade. Professor Luiz, vindo aqui um pouco mais próximo do tempo hoje que a gente vive, 11 de setembro foi um marco muito importante para o direito internacional no que se diz respeito ao direito para a guerra, né? Como que reagiu a comunidade internacional? Quais decisões foram importantes nesse cenário? Eu acho que são marcantes aqueles episódios que criam uma nova realidade jurídica. Até o momento do acontecimento do ataque terrorista no 11 de setembro, havia uma formulação teórica clara em torno do direito para a guerra e no direito na guerra. A partir daquele momento, como os americanos verificassem que havia uma imensa quantidade de terroristas de várias nacionalidades, ficou difícil definir contra que país se poderia reagir diante da agressão sofrida. E eles propõem, então, no Conselho de Segurança, uma modificação daqueles fundamentos teóricos para incluir a ideia do host state, ou seja, o Estado acolhedor, aquele que acolhe terroristas. Aparentemente, a reação da comunidade internacional foi positiva nesse sentido, porque, enfim, houve a possibilidade dessa reação do ponto de vista jurídico. Por outro lado, eles também quiseram modificar, enfim, a ideia do direito humanitário no que se refere aos prisioneiros de guerra, quando, ao prender esses terroristas, levaram-nos para Guantánamo e ali, numa decisão da Suprema Corte americana, criaram a noção de inimigo combatente, ou seja, essa diferenciação, esse inimigo combatente e prisioneiro de guerra, criou uma situação jurídica nova. Naturalmente, aí, nós lembramos muito bem disso, a reação internacional foi bastante acirrada, ninguém aceitou que, de fato, pudesse haver uma redução daquele direito humanitário. E essa é uma situação que se prolonga. De fato, nós podemos ver, há uma discussão teórica muito grande sobre a normatividade dos fatos, há quem acredite nisso e há quem não acredite nisso, mas, de verdade, os fatos acabam por produzir novas realidades jurídicas, e esse é um exemplo claro dele. Quando a gente fala em direito internacional, sempre vem à mente tratados, né? Então, vamos tentar exemplificar aqui o que são esses tratados, né? Como é que os países se regulamentam em relação a esses tratados? Bom, antes de tudo, e seguindo o título do programa, que é o Direito Sem Fronteiras, né, na realidade, o que acontece é que as fontes estabelecidas para o direito dos tratados, que são para o direito internacional, que são considerados os tratados, os costumes, a jurisprudência, os princípios gerais do direito, compõem um conjunto de elementos que são formadores dessa norma internacional. Contemporaneamente, existe um processo de modificação desse processo de produção normativa do direito internacional. Me parece que existem outros sujeitos, outros atores, influenciando na produção de regras internacionais e dando a esse direito, até então internacional, um caráter, digamos, de direito transnacional, ou mesmo de direito cosmopolita. Alguns conseguem enxergar esse processo de transição, desse processo de produção normativa nesse caminho. Mas o direito internacional, que tem a sua maior expressão ainda hoje no direito dos tratados, é aquele conjunto de regras produzidas no plano internacional e que serve para gerar direitos e obrigações que são livremente pactuados pelos Estados. Acho muito importante isso que diz o professor, porque essa pluralização do debate, por assim dizer, ela também se dá nos dois âmbitos, tanto no nível internacional quanto no nível interno. Nós vemos que, por exemplo, a tomada de decisões dos processos de deliberação do Supremo Tribunal Federal se pluralizaram. Há a possibilidade de audiências públicas, há, enfim, a aceitação de amici curiae, e essa participação traz maior legitimidade às decisões. Do mesmo modo,
A grande crítica que se faz, talvez, na arena internacional hoje, seja uma espécie de déficit de legitimidade, porque, evidentemente, que os Estados nacionais, conquanto ainda sejam os atores principais no direito internacional, não são mais os únicos atores. A sociedade se pluralizou, enfim, as iniciativas da sociedade civil também se dão em todos os níveis. E, para dar um exemplo muito simples, muito claro, que afeta a nossa realidade contemporânea, vamos pensar na internet. Quem regulamenta a internet? Não é um Estado soberano, é uma iniciativa da sociedade civil. Ou seja, nós sofremos os efeitos da produção de uma norma, ou seja, de uma produção normativa que não está mais centralizada no Estado soberano. Agora, indo para o amplo, né, a gente fica nesse vai e vem o tempo inteiro, mas é importante falar um pouquinho sobre a Corte Internacional de Justiça. Quais são os estados que podem recorrer? Todos podem? Ou só os países membros da ONU? Como é que funciona a Corte Internacional? Então, gostaria de pontuar que a Corte Internacional de Justiça, ela é um marco no processo de afirmação da sociedade internacional e que a Corte Internacional de Justiça continua sendo a grande corte que é a expressão do direito internacional. Mas ela foi amoldada dentro de um outro tempo, dentro de uma outra realidade, de uma realidade que antecede 1945. Então, essa realidade transformou a Corte Internacional de Justiça numa corte que é acessível somente aos Estados. Talvez o resultado dessa limitação de atuação da Corte Internacional de Justiça tenha permitido e induzido que outros tribunais tenham sido criados ao longo das últimas décadas, levando a um processo de jurisdicionalização do direito internacional, com a criação de vários tribunais internacionais. Então existem outras entidades que passam a assumir um papel específico nessa discussão, modificando, inclusive, a possibilidade de acesso a essas cortes, como, por exemplo, a Corte Europeia, né? O próprio Tribunal do Mar, que abre a possibilidade para aplicação de arbitragem em certos casos, né? O Tribunal Penal Internacional, que é capaz, não de julgar estados, mas que tem competência jurisdicional para julgar indivíduos que cometam crimes contra a humanidade. Ou seja, existe um redimensionamento da atuação desses tribunais nos últimos anos e que leva a outros fenômenos também do direito internacional. Então, cortes internacionais, tribunais internacionais, é um dos capítulos desse processo de transformação do direito internacional. Mas a Corte Internacional de Justiça e os últimos votos especificamente do juiz brasileiro Cansado Trindade têm mostrado que ela tem assumido uma outra postura, uma postura de tentativa de mudança de perspectiva de atuação da própria Corte. Reconhecendo princípios, valores que têm sido construídos ao longo dos últimos 60 anos. Aqui também se percebe um fenômeno novo, que é esse fenômeno de uma espécie de conflito de jurisdição, por assim dizer, porque esses outros tribunais que foram criados acabam permitindo a possibilidade de produção de decisões conflitantes e diferenciadas. Bem, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre soberania versus jurisdição internacional e o papel do direito internacional na mediação de conflitos regionais. É só um minuto, não sai daí. Recife sediará o 12º Congresso Internacional de Direito Tributário de Pernambuco. De 26 a 28 de setembro será discutido o tema Jurisprudência Tributária e Segurança Jurídica do Estado da Legalidade Tributária ao Estado dos Precedentes. O evento é voltado para representantes das administrações tributárias, procuradores, juízes, economistas, empresários e estudantes. As inscrições podem ser feitas pelo site www.congressodireitotributário.com.br. O Direito Sem Fronteiras está